perdido num beco sem saída, sozinho e languroso. Procuro um beco com saída, um sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e languroso. Muito bem, então vamos começar. Então, olá a todos, sejam bem-vindos, quem nos estiver a ver e a ouvir. Este é o primeiro episódio do Beco com Saídas. Somos 4 psicólogos que vão estar a debater sobre vários temas através de perspectivas psicológicas, porque é a nossa área de formação. E neste primeiro episódio vamos falar, enfim, sobre o tema incontornável da atualidade, que é a guerra, não é? A guerra na Ucrânia, em particular, mas naturalmente sobre as implicações psicológicas de uma guerra, de um conflito destrutivo. Pois a guerra baseia-se realmente num conflito destrutivo, não é? E, portanto, numa lógica muito competitiva, em que de facto não está a haver uma consideração, um respeito, uma valorização pelos outros, está a querer a haver uma relação baseada no ódio, na destruição. E portanto, isto não leva a bons resultados, obviamente. Não é? Portanto, não se está a entender a relação numa globalidade. Aliás, nem a relação está a ser considerada, de facto, minimamente. As partes estão muito distanciadas e vêem-se como opositoras. E isto traz muito sofrimento na relação humana, em termos psicológicos, traz um sofrimento desde logo deste isolamento, da desconfiança, da falta de esperança também, que existe quando existe de destrutividade, ódio, agressão, e que é claro que isto pode ser visto num fenómeno global, como é o caso de uma guerra entre Estados, mas pode ser visto desde logo nas relações humanas, no dia-a-dia. O evento da guerra, e nós, enquanto psicólogos, é importante pensarmos, refletirmos, não é, no impacto que um evento destes tem na saúde mental das pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, não é? Porque, claro que a gravidade é diferente, digamos assim, não é? Em termos da saúde psicológica, do impacto que tem, mas podemos ver, podemos analisar de que forma que isso se desenvolve nas pessoas que estão diretamente no conflito e as pessoas que estão a assistir, como nós, que aqui estamos, que estão a acompanhar aquilo que está a acontecer naquela zona geográfica. A guerra e esta guerra em particular, penso que suscita logo em nós vários sentimentos, várias emoções. Qualquer um de nós, eu em particular, se pensar um pouco naquilo que senti estas semanas, desde que se noticiou o início desta guerra, consigo perceber em mim muitas emoções, não é? E um sentimento de uma certa ansiedade que se associa à incerteza que este evento abre. Mas comecei a pensar na perda do foco de valores na nossa sociedade. E há uns tempos que estava a fazer umas leituras de um autor que eu gosto muito, que é o do Rollo May, e ele falava-me nisto, a perda do foco de valores na nossa sociedade. Que eu acho que se ajusta muito a esta situação. Esta competição individual, esta combatividade individual constantemente das pessoas passarem à frente umas das outras, não? Acharem que devem ser mais ricas, devem andar nas melhores escolas, devem ser melhores do que os outros, devem ter mais dinheiro, devem ser tudo. Não quer dizer que as pessoas não tenham que fazer algum esforço individual e ter iniciativa pessoal própria para ter boas capacidades, mas
esta perda do foco de valores na nossa sociedade de competição individual, isto cria problemas psicológicos também, porque isto torna a pessoa um inimigo em potencial. Quer dizer, às tantas, nós somos inimigos, parece que vimos os amigos melhores do que nós, ou há competição entre marido e mulher, ou entre irmãos, ou esta competição individual constantemente. Portanto, isto bloqueia a possibilidade de amor ao próximo. E eu pensei bastante nisso, porque esta combatividade individual, o fracasso de um resulta no benefício do outro. Portanto, e isto está iminente na sociedade e depois nestes fenómenos que surgem, não é? Este domínio de referências simbólicas, as perdas, não é? As perdas da descrença de ultrapassar uma situação, a privação múltipla de necessidades básicas, não é? Seja da pobreza, a educação, as condições habitacionais, não é? Que está tudo destruído, não é? A perda do sentimento de pertença a uma cultura, a um país, a um grupo, não é? Porque isto são perdas de referências simbólicas que acabam por associar e desenvolver graves problemas psicológicos. A ausência de futuro, a perda de autoconfiança, a perda de identidade social, pessoal, portanto. Se calhar nunca uma guerra terá sido tão coberta pelos agentes de informação, não é? Portanto, temos acesso quase ao minuto àquilo que está a acontecer, ao bombardeamento, ao rapto, ao assassinato, ao choro, ao desespero. Temos acesso praticamente ao minuto a isso, e de forma muito visual, porque os vídeos são partilhados diariamente, quase hora a hora, e tudo isso é perturbante, não é? A nível psicológico, e a mim causa-me ansiedade, como a Laura disse, e causa-me também alguma angústia por razões ainda maiores, porque pelo que esta guerra pode significar no futuro, não é? Cedo. Mas que, obviamente, isto nos acrescenta ansiedade a todos. É pouco esperado que alguém não se sinta mais ansioso nestes tempos. É estranho, não é? Porque está a haver esta influência de um medo face ao futuro. Portanto, esta ansiedade, esta incerteza do que é que nos pode acontecer e de uma destruição maior, enfim, das nossas vidas. E, portanto, e estamos a sentir esta influência de uma maior ansiedade. E é importante que todos nós possamos categorizar, identificar essa ansiedade no sítio certo, não é? Porque há pessoas que podem não querer olhar de frente para isto, mas estão a ter a influência dessa ansiedade, e isto pode ativar as suas ansiedades mais particulares de uma forma mais intensa. Portanto, quem já andava preocupado, por exemplo, com o trabalho, se calhar neste momento está mais preocupado com o trabalho. Se não estiver a identificar também tão bem esta questão da ansiedade da guerra, que é assim uma espécie de grande guarda-chuva de ansiedade em que todos estamos debaixo desse guarda-chuva. E há que identificar. Sim, eu acho que aquilo que estavas que vocês falaram é sem dúvida muito importante nesta altura. Ou seja, esta questão do categorizar, eu penso que isto tudo está muito associado também ao nível de autoconhecimento que cada um temos, não é? Do nosso autoconhecimento. Porque a verdade é que, e nós como psicólogos e psicólogas, nós promovemos, o nosso trabalho é promover este autoconhecimento. E face a um evento destes, exterior e fora do nosso controle, nós compreendermos e sermos capazes de monitorizar, de perceber o efeito que isto tem em nós, é muito importante. Do ponto de vista adaptativo da nossa saúde psicológica, também é importante, por vezes não, é importante conseguirmos encontrar aqui um equilíbrio de maneira ou seja, sem nos alienarmos daquilo que está a acontecer, também não deixarmos de continuar com as nossas vidas.
de não cedermos a um sentimento de culpa do eu não estou a fazer nada. Obviamente que mobilizarmos para ajudar de alguma forma, seja no envio de mantimentos, seja, enfim, naquilo que nos é possível na nossa condição, é muito importante. Mas mantermos-nos informados daquilo que está a acontecer, sem cedermos também a tudo aquilo que este excesso também de informação pode suscitar em nós, que são estes sentimentos de culpa e desta agonia de não poder estar a fazer nada, não é? Que ele tem exercido grande influência, não é? De poder, força, ditadura desastrosa ao longo dos tempos, não é? Contra o seu povo. Este funcionamento rígido, dogmático, fundamentalista, não é? De instabilidade psicológica, de instabilidade emocional, que é uma pessoa que, para fazer o que está a fazer em pleno século XXI e a destruir, só pode ser uma pessoa que não está, que está doente, não é? No ponto de vista psiquiátrico, se calhar, não psicológico, acho que já ultrapassou a psicologia. Uma pessoa rígida, dogmática, com incapacidade para aprender e para modificar-se. As suas atitudes e os seus comportamentos revelam isso, são exemplo de certas maneiras de agir muito cristalizadas, rígidas mesmo, na sua sociedade. Não é? Quantos jornalistas é que foram mortos, quer dizer, por terem liberdades de expressão e de informação? Quantas pessoas, por se oporem, são envenenadas, são mortas? Quer dizer, aquilo está tudo, do ponto de vista emocional e psicológico. E há uma desinformação, as pessoas não sabem o que é que está a acontecer, porque é uma operação especial. Quer dizer, não há uma destruição, há uma tentativa de destruir um país inteiro, um povo. Quer dizer, e ele ainda nos ameaça e diz que é tudo, quer dizer, com armas nucleares, portanto, para tudo. Portanto, e eu pensei no homem giroscópio, portanto, que ele vive, não é? Como se a sua estabilidade dependesse de um giroscópio íntimo, quer dizer, ele é que é um eixo de rotação, ele gira em várias direções, não é? Em roda livre, não é? Pensando ele que pode fazer tudo o que quer. Portanto, eu apelava ao nosso lado mais mediador e mais sensato, mais pacífico, digamos assim. Isto porquê? Porque, embora a guerra seja um fenómeno humano e esteja fazendo parte daquilo que é humano, daquilo que é um comportamento humano, sempre as houveram, é também verdade que a humanidade, no fundo, não tem a guerra como um seu estado normal, não é? Como o seu estado desejável no sentido da prosperidade e do desenvolvimento. A solidão, que é um tema que, não sei, na minha opinião, começou devido à situação da pandemia, começámos a pensar, a olhar, a sentir isto de uma forma diferente, não é? Começámos a ter um treino de sensibilidade para isto, a solidão, o facto das pessoas deixarem de ter estado umas com as outras, de deixarmos de conviver, deixarmos de estar, tudo isto, começámos a pensar e a sentir isto de uma forma diferente, né? E ainda por cima aquelas pessoas que já viviam também na solidão, porque por vezes deparamos com pessoas muito solitárias, não é? A solidão espreita na vida de muita gente, essas pessoas pior sentiram, pior ficaram. A solidão, olhando assim de repente, é um tema que remete para uma emotividade ou para um sentimentalismo negativo, não é? Para nós todos, psicólogos e não psicólogos, a solidão está diretamente ligada, pelo menos à primeira vista, com uma certa ausência de companhia, ausência de relação. Isso, naturalmente, não deixa de ser verdade,
mas nem sempre, não é? A solidão é um nome que abarca uma série de definições que não são necessariamente todas elas negativas, não é? Por exemplo, eu poderia fazer aqui a diferença entre estar sozinho ou ser sozinho, não é? Estar sozinho pode significar sentirmos-nos longe da relação ou das relações que gostaríamos de ter, sentirmos-nos incompreendidos, sentirmos-nos à parte. O ser sozinho. A outra ideia que eu utilizaria para contrapor ao estar sozinho pode ser, por vezes positivo. O ser sozinho significa, ou pode significar, ter autonomia para conseguir fazer as coisas sozinho. Por exemplo, começa logo por aí. E de facto, achar interessante também esta diferenciação entre estar sozinho e o ser sozinho, não é? E até em termos, de facto, existenciais, enfim, que é também assim uma abordagem que eu conheço melhor, parece-me que a solidão é algo transversal, é algo fundamental, é incontornável na existência humana, não é? Por muito que tentemos reduzir a solidão, e até muitas vezes isso é importante, atenuar esse sentimento pela conexão com os outros, por uma boa ligação com os outros, mas há algo que é único, que é o mundo próprio, o mundo pessoal, que o Yalom, que é um autor que nós partilhamos e gostamos, não é? O Irvin Yalom, ele fala que existe um abismo intransponível entre o eu e o outro, portanto um isolamento existencial, que pode ser diminuído por boas relações humanas, por relações de partilha íntima, não é? De transparência, de comunicação respeitosa também, de não julgamento, próprios até das relações psicoterapêuticas. Tenta-se muito fazer isso na psicoterapia, criar um bom vínculo humano, não é? Uma boa relação terapêutica, onde o isolamento é diminuído ao mínimo. Tenta-se que esse isolamento seja diminuído ao mínimo possível. Portanto, mas que existe ainda assim, e que é necessário aceitar essa condição humana de que somos seres também individuais. Apesar de relacionais, também existe um mundo próprio. E nesse mundo próprio há solidão. E que, portanto, este sentimento de solidão, de como desta relação que eu estabeleço comigo mesma, não se pode separar da relação que eu estabeleço com os outros. Ou seja, eu relaciono-me tanto melhor comigo mesma quanto eu sou capaz de me relacionar com os outros. Ou seja, é como se uma coisa dependesse da outra. Eu estava a pensar, por exemplo, nos casos que acompanho, e nós no nosso trabalho muitas vezes percebemos que o sofrimento da pessoa, alguma sintomatologia que possa apresentar, especificamente em pessoas que têm um diagnóstico de depressão, ou que a depressão surge como comorbilidade, que a questão da solidão está muito presente, desse vazio que por vezes falam, da dificuldade, e depois quando nós vamos tentar perceber de que forma é que isso se expressa, não é? Onde é que isso se manifesta, muitas vezes manifesta-se precisamente nessa dificuldade em se relacionar com as outras pessoas. E depois, enfim, ao explorar, poderemos encontrar aqui muitas causas que têm a ver com o desenvolvimento da própria pessoa, mas isto para dizer que no próprio processo terapêutico
a aprendizagem que a pessoa vai fazer sobre como se relacionar melhor consigo mesma está interdependente da forma como ela se vai relacionar com os outros. É que a solidão pode ser uma ameaça penosa para aqueles que não possuem uma concepção de valores positivos sobre o isolamento, porque a gente até podemos depois até nos sentirmos bem de alguma forma, de estarmos com nós mesmos. Eu, por exemplo, agora há uns tempos falava com uma aluna que acompanho agrupamento, e ela falava que às vezes gosta de estar dentro da sala de aula e não quer ir para o recreio, não quer ir para lá para fora, com os colegas. Mas os colegas foram logo ter com ela, e depois também a professora: passa-se alguma coisa? Mas porquê, professora? Tu estás sozinha, estás aí. Portanto, quando a pessoa quer estar na solidão, ou quando a pessoa quer estar isolada por preferência pessoal e não só para descansar, parece que alguma coisa paira, não é? Parece que alguma coisa, há aí alguma coisa que está a acontecer, não é? Ou está sinais de adoecer, e não tem que ser assim, não é? E não tem que ser assim. Nós não temos que afastar a solidão através só da distração. Às vezes, o facto de estarmos sozinhos, também temos a capacidade para podermos pensar melhor sobre nós mesmos e para nos atualizarmos e para... Gostamos de estar naquele momento com nós mesmos, não é? Estamos a fazer boa companhia a nós mesmos. Mas e depois isto da relação é muito interessante, realmente. A relação está sempre em tudo, não é? A relação. O estar com é assim que nós também nos descobrimos a nós mesmos, não é? Na relação com o outro que nós nos descobrimos a nós mesmos. Nas ações também do dia-a-dia. Mas porque o mundo envolve este tipo de significados. Na relação com o outro, de amor e ódio, aceitação e rejeição, cooperação e competição, partilha e isolamento, portanto, todas estas modalidades da relação e daquilo que os outros acham e pensam, nós, tudo isto tem a ver, não é? E nós vamos nos descobrindo, não é? Com estes significados, com estas modalidades. Não é? Agora, o ser sozinho deve ser visto como uma escolha, porquê? Pelo menos essa é a melhor forma de ver a coisa. O ser sozinho, quando é uma escolha, é quando eu decido que quero ser sozinho, estar sozinho, para que, lá está, esteja mais próximo de mim, me dedique a alguma coisa, à leitura de um livro, à interpretação de um sonho, à pintura de um quadro, à análise de um relacionamento que eu tenho. Portanto, esse ser sozinho é algo que está ligado com o desenvolvimento, com o meu desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento do meu ser e da minha personalidade. Sim, interessante que é a solidão, ao fim e ao cabo, é a relação de nós com nós mesmos, parece-me, não é? É essa relação em que os outros não entram tanto e, portanto, é uma relação de como é que nós ficamos com nós próprios, não é? Que vivência é essa? E se nos sentimos bem realmente nesse estar com nós próprios, como vocês estavam também a salientar, ou se fugimos dessa vivência com nós próprios, como se fosse ameaçadora, de alguma maneira, nos conhecermos na experiência de estar com nós mesmos. E se fugirmos, entramos em contacto até com os outros de uma forma, sinto eu, até muito utilitária, como se os outros fossem um utensílio, uma ferramenta para tapar temporariamente essa angústia, essa dor da solidão. Mas se fizermos um movimento de boa relação com nós mesmos, de descoberta, de curiosidade, de percebermos, de nos conhecermos melhor, penso que isto contribui também para irmos para o mundo numa outra forma, de nos conectarmos e termos curiosidade também pelos outros, porque começamos por nós mesmos, por essa autodescoberta, por essa curiosidade, por essa admiração. Por exemplo, pegando na questão da comunidade LGBTQIA+, que são pessoas que, portanto, que estão em fase de exploração ou de compreensão sobre si próprios,
relativamente à sua orientação sexual ou identidade de género. E sabemos que vivemos numa sociedade onde existe muito preconceito, onde existe muita incompreensão relativamente a estas questões e de como estas pessoas se podem sentir sozinhas, seja no seio familiar, seja na escola, seja no seu local de trabalho, enfim, em várias áreas da sociedade, como aqui também a solidão pode ser gerada devido a toda esta incompreensão que existe sobre a identidade das pessoas, não é? Sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade. Bem, quando falamos de relações amorosas, o que me vem logo à cabeça, e é inevitável não falar, é da paixão. Não é? Paixão, amor romântico, amor de companheiros, mas a paixão que, se calhar, vou agitar um pouco, tendo em conta que é um tema interessante também, que podemos falar de muitas coisas, e agitando desta forma. A paixão, na minha opinião, é semelhante a um embriagamento. Durante algum tempo há uma tendência de viver sob o efeito das emoções. Portanto, assemelha-se, na minha opinião, a um estado de insanidade mental temporária. Portanto, há uma má percepção da realidade e parece que vivemos ali à luz do desejo de ser correspondido. É como se voltássemos a ser quase adolescentes e tentar ver coisas que não estão lá nem nunca estiveram lá. Mas, portanto, digo isto porque é como um pequeno gesto de delicadeza assume enormes proporções, por vezes, e confusões, portanto, na paixão. Portanto, e este é o amor romântico. Parece que vivemos à mercê das penas do amor, parece que vivemos tudo de óculos cor-de-rosa, portanto. Portanto, é algo interessante e até nos adolescentes, quando eu trabalho, portanto, a gente percebe estas ideias por vezes também, não é? Estes encontros e desencontros, estas reconciliações, portanto, esta paixão, não é? Esta aventura, não é? Estes altos e baixos emocionais. Depois há o amor de companheiros, que é uma coisa que é uma coisa diferente, portanto, a aventura do amor romântico, portanto, acaba, fenece, não é? E portanto, é diferente, portanto, a vida está mais entrelaçada, portanto, há um interesse recíproco no bem-estar um do outro, a confiança vai se desenvolvendo, portanto, há um companheirismo, há uma amizade, além do amor também estar presente. Portanto. Bom, mas nas relações de natureza romântica, não é? E estava a pensar naquilo que o Pedro disse e que penso que também é muito interessante para fazer a distinção também entre o que é paixão, o que é um amor, pelo menos enquanto conceitos assim mais definidos. Diria que a paixão enfim, está muito relacionado com o desejo, não é? O desejo de ligação com o outro, mas que ainda com muito pouco conhecimento emocional dessa pessoa, não é? Há uma crença que se conhece o outro, mas ainda sem se conhecer. Portanto, está muito relacionado com o protótipo até do amor à primeira vista, não é? Esta pessoa é extraordinária, uma primeira impressão, ou ainda baseado em muito poucas impressões, muito poucas experiências. E portanto, a paixão está sujeita também à desilusão porque a pessoa estava iludida. E, portanto, chega a um ponto em que tipicamente a paixão começa a esmorecer. É muito frequente isso. O que não quer dizer também que a própria paixão não possa ser renovada, mesmo numa relação amorosa, romântica, mas muito pelo processo também de entusiasmo da pessoa querer ainda conhecer outras facetas do outro, mas aí uma paixão mais madura, não esta paixão mais instintiva, quase, de impulso, que nos leva a admirar alguém e a querer muito essa ligação com o outro, muito relacionado com o desejo de posse também, a paixão, enquanto que o amor é mais de natureza responsável, de cuidado, de entreajuda, portanto, de uma outra forma, em termos de relação romântica. Pensando nas relações amorosas, enfim, aqui centrando a minha reflexão nas relações monogâmicas,
as relações amorosas são de facto complexas, desde logo porque quando duas pessoas se encontram e iniciam um relacionamento amoroso ou romântico, se quisermos, cada pessoa traz a sua bagagem, traz a sua história de vida, por vezes pode trazer também traumas da sua história de desenvolvimento, dificuldades, enfim. Cada um tem a sua personalidade e num primeiro momento a descoberta do outro, essa primeira fase que corresponde àquilo que vocês têm vindo a falar sobre esta distinção entre a paixão, o estar apaixonado, de um amor já numa fase mais madura da relação. Eu caracterizaria uma relação amorosa ou uma relação romântica como um momento ou um conjunto de vários momentos de paixão. A paixão no sentido de ser aquilo que nos move, que nos leva a agir ao encontro do outro. E naturalmente este agir ao encontro do outro está ligado com o desejo de nos aproximarmos, o desejo de conhecer, mesmo que às vezes comece apenas com um olhar, o tal amor à primeira vista que o Nuno falava, mas essa vontade de conhecer e de aproximação é aquilo que caracteriza também o desejo, e é isso que, na minha opinião, está por base de uma relação amorosa ou romântica. Experimentar e vivenciar o outro como um mundo para si, alargando assim também o nosso próprio mundo. Portanto, é como se assim a paixão, o amor enriquece, faz-nos estimular, oferece-nos a felicidade, conduz-nos aos valores. Portanto, eu acho que isso é muito interessante. Depois, eu estava aqui a pensar como é que é também isto de gostar pelos motivos certos. Será que existe isto de gostar pelos motivos certos? O que é que nos leva a gostar também de alguém? Não é? Eu estava a pensar que também poderá ser um somatório de pequenos nadas, que vão desde o modo como a pessoa se ri, ou como pergunta se nós estamos bem, se estamos tristes, ou o calor do abraço. Portanto, também é importante admirar outra pessoa, vibrar com os sucessos e incentivar a ir mais além. Portanto, tudo isto, todas estas cumplicidades, toda esta relação, toda esta atenção, portanto, também nos faz gostar, apaixonar, amar. E penso que na nossa sociedade, enfim, mais ocidental, ainda promovemos muito pouco a ideia do comunicar íntimo, não é? Parece que é um embaraço falarmos sobre as emoções uns com os outros, não é? Então fica a comunicação às vezes mais funcional, falamos das coisas do dia-a-dia, da superficialidade, e não fomos tão educados desde pequenos, não é? Não há ainda muito disto, a educação para a comunicação íntima. Então, como é que tu te sentes aqui na relação comigo? O que é que tu precisas? Quais são as necessidades fundamentais de uma relação e quais são as necessidades acessórias? Numa relação romântica, se as necessidades fundamentais não estiverem a ser satisfeitas de um e do outro, aquilo tende para o abismo, não é? Mas até que ponto as pessoas estão a consciencializar isso mesmo? Do que é importante viverem na relação? E o que é aquilo que é acessório? Então, este tipo de comunicação íntima, eu vejo também na clínica, em psicoterapia, que existe pouco. Esta última parte que o Nuno falava, eu por vezes até a falar enfim, sobre este tema com pessoas que acompanho, costumo dizer que por mais clichê que seja, eu não posso contornar a questão da comunicação. Porque às vezes até quase parece que é preciso comunicar melhor, temos que ser mais... enfim, parece que quase que é uma coisa clichê, para a relação funcionar é preciso comunicar melhor. Só que isto de comunicar pode parecer uma coisa simples, mas às vezes é das coisas mais difíceis de conseguir que aconteça com qualidade. Porque me parece que muitas vezes as pessoas
perdem-se, lá está, na rotina, no falar quase muito orientado para questões práticas. Então, quando são pessoas que estão em relacionamentos e que têm, bom, temos aqui casos, pronto, com filhos, casais com filhos, que a vida fica, pronto, são tantas responsabilidades, tanta coisa a ter que dar conta no dia a dia, que encontrar espaço, ou pelo menos fazer forçar isso, porque a certa altura é preciso forçar isso, forçar o ter tempo para esta comunicação íntima de que o Nuno falava, e para ter esses momentos que são importantíssimos para a relação, e que é nessa comunicação em que se possa partilhar, num momento de calma, de tranquilidade, as questões da relação que são importantes debater, enfim, seja de insatisfações de parte a parte, seja de melhorias que poderiam acontecer, seja de questões de mudança, do próprio projeto comum, enfim. O amor e a paixão como dualidade, como dois mundos, como duas formas diferentes de estar ou de viver a relação amorosa. Muitas vezes, talvez tenhamos a ideia de que o amor está ligado a uma maior racionalidade, uma maior ponderação, e a paixão ao imprevisto e à impulsividade, no sentido de que qualquer coisa pode sair dali, não é? E não deixa de ser verdade, como anteriormente eu disse, mas eu penso que, já que temos ambas estas possibilidades, nós como seres humanos, que é de nos deixarmos ir emocionalmente, irmos atrás dos nossos instintos carnais, e não só no momento, mas também temos esta nossa possibilidade, que é pensar o futuro, não é? Que é uma das grandes características do ser humano, é o pensar o futuro, saber que há futuro e pensar sobre ele, e orientar a minha vida nesse sentido. Então, de uma forma abstrata, mas ao mesmo tempo bastante prática, penso eu julgaria importante nós utilizarmos este pensar o futuro, esta racionalidade, para orientarmos para os momentos de paixão e para os momentos ou melhor dizendo, não, mas de outra forma, usarmos o planeamento para criar mais momentos de impulsividade, em que a impulsividade, em que o imprevisto, em que a criatividade possa acontecer, não é? Porque ambas as coisas, e para finalizar, o amor é como racionalidade e a paixão como irracionalidade, não tem que ser as esferas, dimensões inimigas, não é? Nós somos seres muito complexos. Eu começaria por falar da palavra sentido, como já é do conhecimento daqueles que nos acompanham, e também, claro, dos meus amigos. Eu vivo na Áustria e ainda estou, de certa forma, a aprender o alemão. Falo também fluentemente, também não, porque eu falo muito melhor inglês do que alemão. Falo inglês e português, e então isso levou-me para a análise da palavra sentido, não é? E é interessante que em todas estas três línguas o sentido remete para aquilo que é um sumário, uma média daquilo que estamos a percepcionar, a sentir, não é? E isto leva-nos... Isto porquê? Antes de avançar, em inglês a palavra sentido é meaning, que vem de mean, que é média, meaning, portanto, que remete para esta questão de fazer uma média daquilo que estamos a percepcionar ou a sentir. Em alemão, a palavra é Sinn, mas também uma palavra ligada ao sentido é um Meinung. Meinung também se relaciona com meaning, e Meinung
muitas vezes, ou sempre, remete para esta questão da média do que estamos a percepcionar, do que estamos a analisar. E pronto, e o sentir, indo mais ao latim, já tem a ver com o próprio sentir, provindo dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, das nossas sensações corporais. E depois uma palavra muito, muito próxima é o significado, não é? Imprimir um valor, uma interpretação a algo. Quando atribuímos um significado, estamos de alguma forma a catalogar, no bom sentido da palavra, o nosso mundo, não é? E estamos a pôr tudo aquilo que nós percepcionamos com os sentidos e sensações em prateleiras por forma a nos organizarmos. E realmente é um tema, sim, também transversal, não é? À existência humana, não é? Há pessoas que pensam, refletem mais, não é? Sobre o sentido que estão a dar às suas vidas, outras não tanto. Mas, enfim, daquilo que eu me apercebo, se calhar como algo também mais próximo da experiência mais do dia a dia das pessoas, que o sentido da vida é ter também um motivo para viver, uma razão para existir. E então sinto que está muito também relacionado com isso, não é? Muitas vezes com uma sensação de utilidade. Eu estou cá no mundo por alguma razão, porque sou útil, faço algo ou faço a alguém, ou estou mobilizado numa causa humana que me faça sentido, não é? Cá está o sentido, não é? E importante no sentido da vida, de uma forma também mais abrangente, não só sequer das linhas de Viktor Frankl, que foi realmente o fundador da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, mas é inevitável não falar dele, nem que seja só um minuto. Portanto, o Viktor Frankl foi um professor de medicina, um psiquiatra, um neurologista, um filósofo, um cientista, mas muito mais do que isso, ele foi um sobrevivente de 4 campos de concentração. E ele teve ele foi uma testemunha desse laboratório vivo de experiências, de atrocidades ao ser humano, do ponto de vista de extermínio nos crematórios, nas câmaras de gás, torturas, fome, frio. E ele teve a capacidade também de perceber o ser humano e a sua capacidade inesperada de conseguir fazer face aos desafios mais inconcebíveis que às vezes temos, não é? Como é um campo de concentração, através do sentido, do sentimento de sentido para a vida. Quando nós temos um sentido, temos muito mais chances de viver. E, portanto, isso é algo muito interessante na sua filosofia de vida e terapia, não é? A forma dele pensar sobre tudo isso. Ele já tinha essa forma de pensar, mas depois, no campo de concentração, conseguiu realmente levar a cabo melhor essas ideias. Mas, portanto, isto do sentido. Portanto, o sentido é uma força primária. Portanto, na ideia de Dr. Frankl, é uma força primária e natural no ser humano. Portanto, é uma força motivadora que está na existência da pessoa, que serve de mola impulsionadora depois também na sua existência. Isto agora que o Pedro estava a falar, esta ideia de que o Viktor Frankl traz, muito relacionada com a experiência dele no campo de concentração, de que, em última instância, quando não podes mudar a situação, tens que mudar o sentido que dás à situação em que estás, é o sentido que consegues construir para ti próprio, não é? Isto do sentido, talvez no nosso desenvolvimento, desde que começamos a ter consciência do mundo à nossa volta e da consciência de nós próprios, acho que esta busca de sentido inicia-se muito cedo, não é? Aliás, o Hugo também comentava isso, refletindo sobre isso si próprio, mas até um sentido, se calhar inicialmente mais do que é isto do mundo, como é que o mundo funciona, o que é que... E acompanha-nos ao longo do nosso desenvolvimento, se calhar transformando-se para um sentido, uma busca de sentido mais existencial, do que é que... Então, neste mundo, no mundo tal como ele é, o que é que eu estou aqui a fazer? Qual é que é o meu papel aqui?
o que é que me vai mover neste contexto, nesta circunstância em que me encontro também, não é? Porque isto também depende muito do meu entorno, da minha circunstância, não é? Dos condicionamentos que daí advêm. E essa busca de sentido, penso que esse sentido é algo que não é nunca definitivo, ou seja, aquilo que para mim faz sentido hoje e que me move, lá está, e que me dá algum significado à minha existência, não foi necessariamente o sentido há uns anos atrás, há uns tempos atrás, e que provavelmente não será aquilo que dará daqui a alguns anos, ou algumas coisas podem manter-se. Isto é muito variável de pessoa para pessoa, e como já foi dito, a questão do sentido pode-se encontrar sentido na nossa profissão, pode-se encontrar sentido nas nossas relações, junto das pessoas que amamos, pode-se encontrar sentido numa causa que se defenda. Por exemplo, eu que já trabalhei em áreas organizacionais, em consulta privada de clínica e saúde, e atualmente na área do desporto, eu posso dizer que em qualquer relação terapêutica, as coisas que são propostas e as abordagens que são tentadas só são reconhecidas como facilitadoras de sucesso se, por parte do nosso cliente, algo ali naquele momento faça ou tenha um sentido, não é? Sim, obrigado, Laura. Depois estava mesmo aqui assim, a escutar também estava a escutar o Hugo e sim, perceber que desde logo na relação terapêutica, não é, com os clientes, sim, esta questão do significado, não é, como isso é tão importante, não é? O significado, portanto, o sentido, mas ao fim e ao cabo o sentido da vida parece que também só pode surgir na relação com os outros, não é? Daí também a relação terapêutica reconstitui ou tem a capacidade de promover essa reconstituição de um sentido que muitas vezes as pessoas, quando nos chegam a um processo psicoterapêutico, pois não têm esse sentido, estão desanimadas, desmotivadas com a vida, não encontram razão para viver e até podem ter ideação suicida, como até o Pedro também há bocado falava-se, que sem sentido, pois não há um motivo para viver, para existir. E então, pois como é importante que o sentido da vida seja construído, seja encontrado, seja criado, porque assim, na perspectiva do Viktor Frankl é encontrar, não é? Outros autores dizem que é criar, mas importa, sim, estar numa experiência com sentido de vida, não é? Ao cabo, estarmos a viver com sentido da vida, isso está relacionado também muito com um rumo, também pode ser encontrado isto quase como um sinónimo para o sentido, um rumo a dar à nossa existência. Eu estou a caminhar para onde? Ou seja, que projeto é que eu tenho? Está muito relacionado também com o projeto, sim, de existir, o sentido da vida. Sem sentido não há projeto. Sem sentido para existir, como é que pode haver projeto de viver? Não há. Perdeu-se o projeto. E é necessário reconstruir um projeto enfim, de vida, com significado para uma pessoa que nos procure enquanto psicólogos que somos, não é? Nós estamos aqui a falar também no vazio existencial, não é? Na vontade de sentir frustrada, não é? E por acaso o autor até fala numa situação que é a neurose nogénica, é muito engraçado, uma neurose de cunho espiritual. Portanto, é uma neurose de falta de sentido para a vida. Não está na classificação, portanto, de psiquiatria tradicional, mas, portanto, são sintomas que estão identificados e registados. Pelo menos quando nós falamos muitas vezes com alguns pacientes ou com algumas pessoas, dizem não tenho uma ideia nítida e clara daquilo que sinto, ou não tenho sentido,
falta-me vontade, motivação, não tenho sentido para as coisas, sinto-me um vazio interior, portanto, e realmente, como também eu falava há pouco, é importante fazer a pessoa descobrir ou encontrar algo, um caminho para se reencontrar para a vida, ou fazer algo com que goste, com que sinta que realmente vai haver uma realização pessoal ou um sentimento pessoal para poder caminhar naquela trilha. Portanto. Que é importante, é importante fazer a busca através da ação, de agir. Também às vezes sair um pouco do mundo das ideias e ir à procura no mundo, tentar errar se for preciso. Tudo isso é aprendizagem e ajuda-nos a compreender o que é que faz sentido para nós e encontrar esse sentido a cada momento. Ou então também a busca de uma relação terapêutica onde isso possa ser promovido, é sempre uma possibilidade importante para ajudar a pessoa a projetar-se no futuro, a encontrar este sentido, estes sentidos. A obsessão, se calhar defini-la um bocadinho, corresponde basicamente a pensamentos ou imagens mentais muito recorrentes e persistentes e que provocam um mal-estar psicológico, um mal-estar intenso, uma ansiedade. Portanto, há algum reconhecimento nestes pensamentos persistentes de que são excessivos ou irracionais. Tipicamente, a pessoa reconhece que para que estar isto a surgir, não é? Sentem até que são pensamentos algo intrusivos e que podem ser depois, cá está, um objeto de um pedido até de consultas de psicologia clínica, enfim, e de sessões psicoterapêuticas. Portanto, uma opção pode ser, por exemplo, a opção por limpezas, não é? E que no modo da pandemia as pessoas que já tinham alguma tendência para a opção de limpezas ainda intensificaram eventualmente mais esse tipo de pensamentos, de preocupação com a limpeza devido a uma razão mais plausível, mais reconhecida, que é o perigo de serem infectadas pelo Covid-19. Mas as opções, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes podem depois estar relacionadas com compulsões, portanto, comportamentos repetitivos ou atos mentais em resposta a essa obsessão, uma tentativa de atenuar esse sofrimento, esse mal-estar psicológico, tentar de alguma maneira atenuá-lo ou prevenir algum acontecimento ou situação temida que a obsessão traz. Portanto, na opção das limpezas, pois é que haja algum risco de saúde, tipicamente, não é? Que seja infectado um vírus, uma bactéria. Isto de uma forma um pouco mais direta e superficial. Eu penso que depois, em termos clínicos, nós psicólogos, é importante explorarmos o sentido disto, não é? Porque a própria pessoa não está a atribuir um grande sentido a este tipo de pensamentos. Então é importante que se encontre esse sentido, como é que isto foi construído, para quê? Para que é que isto serve? E explorarmos esse entendimento, ou a falta do próprio sentido destes pensamentos, é importante, como é que isto foi, ao fim e ao cabo, constituído. Eu estava aqui a pensar que, por vezes, a questão da obsessão, e este é o tema central deste episódio, não é? Mas como por vezes nós, cotidiano, nas nossas vidas, podemos utilizar esta palavra para descrever coisas que, se calhar, do ponto de vista da saúde mental, que é aquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Com um olhar mais clínico, talvez, relativamente a esta questão, mas como muitas vezes pode ser utilizada para descrever um comportamento ou um pensamento persistente relativamente a qualquer assunto. Sei lá, por exemplo, dizermos que estamos obcecados sobre alguma coisa que é, na verdade, um interesse forte que temos. Sei lá, por exemplo, quando eu era adolescente, era obcecada por rock and roll. Então, queria conhecer as bandas todas, queria ouvir a música, queria ir ver um concerto, se possível. Isto para remeter para a utilização da palavra de uma forma mais
cotidiana. E, no entanto, esse tipo de obsessão não é necessariamente patológico, pelo contrário, até é saudável, não é? Porque revela entusiasmo, espontaneidade, pronto, entusiasmo por determinado assunto. Quando falamos em obsessão de um ponto de vista mais clínico e da saúde mental, efetivamente estamos a falar aqui de pensamentos persistentes, indo de encontro àquilo que tu já começaste por apresentar na introdução, mas que são efetivamente pensamentos que são intrusivos e que causam um forte mal-estar à pessoa. Portanto, nessa perspectiva, é algo que é problemático do ponto de vista da nossa saúde psicológica. Mas depois também queria falar aqui num aspecto que há também uma tendência, por vezes, a manifestar-se a nível emocional. Quando eu digo é assumir forma de por exemplo, há situações às vezes de amores obsessivos, não é? Por vezes que pouco ou nada tem de saudável, não é? E isso por vezes nós já chegámos a ver em notícias. Portanto, às vezes na televisão, a imprensa refere várias situações destas que são completamente desastrosas, não é? Nestes amores obsessivos, não é? E violência extrema, quer dizer, e até recordo-me há uns tempos de ácidos e tudo, não é? De atacarem pessoas, não é? Os namorados, etc., com este tipo de situação e levar mesmo a homicídios. Portanto, o que eu queria dizer é que tudo o que é excessivo e tende para o patológico, há que lutar para algum equilíbrio e para que se tenha e para que se procure, neste caso, não volto a frisar, procure ajuda especializada. Porque a opção é tipo uma erva daninha, não é? Que vai criando raízes, vai se multiplicando, não é? E se não for houver uma intervenção atempada, não é? Com ajuda especializada, do ponto de vista psicoterapêutico, do ponto de vista também de médico de psicofarmacologia, de psiquiatria ou pedopsiquiatria, se for em caso de jovens, portanto, pode ser mais complicado depois. Assim que me perguntaste, que falaste nisso, eu lembrei-me de que na área que estou a trabalhar mais frequentemente, que é na área das artes marciais, o Taekwondo, existe um fator onde a perturbação obsessiva-compulsiva é muito fácil de entrar, que é o fator do fazer o peso ideal antes de um combate, portanto, ou antes de uma competição. Ou seja, o Pedro aqui, não faço nenhuma inconfidência, é atleta de competição. Não tenho a certeza como é que funciona na área dele, mas na área das artes marciais, os atletas têm que, portanto, ser pesados antes das competições e para conseguirem combater na categoria para a qual ou na qual estão, vá. Se não, ou das duas uma, ou não concorrem, ou passaram para outra categoria onde, à partida, tem atletas ou muito mais fortes ou muito mais fracos, não é? E isso não é desejável de maneira nenhuma. E então, o facto de ter que se atingir este peso, e eu trabalho também maioritariamente com pessoas na adolescência, ou no fim da adolescência, ou no início da idade adulta, onde as questões emocionais são ainda mais instáveis, o facto, e nomeadamente as perturbações da alimentação, mas o facto de ter que se cumprir com este peso leva a que as pessoas vivam obcecadas com isto, não é? Às tantas, eu lembro-me de ter começado a atender os atletas e às tantas não falávamos do aspecto do planeamento ou da estipulação de objetivos em relação à fase da sua carreira, ou um aspecto tático ou técnico, ou uma questão de visualização de um evento, portanto, são assuntos recorrentes na área do desporto, mas o que falávamos era do fator peso, do ter que pesar aquele peso exato naquele dia onde literalmente eles vão à balança. Claro, é típica também no modo de ser mais obsessivo a tendência para o perfeccionismo, não é?
para atingir um modo de estar, de ser na relação com o mundo e com os outros, onde não existam falhas. E parece que uma pequena falha pode ser vivida como uma grande ansiedade, como se pudesse provocar um grande mal, como se pudesse provocar desde logo um grande julgamento. Mas o julgamento começa desde logo pelo próprio. Há essa autocrítica muito intensa, por vezes, nesta maneira de ser mais obsessiva. A questão da culpa, dessa responsabilização é um elemento central da questão deste problema, não é? Que é a obsessão. E que, se pensarmos nisto mais de um ponto de vista da personalidade, não é? Disto surgir aqui como de forma mais marcada em termos de personalidade da pessoa, que isto é algo que tem de fundo, não é? Que tem algo de fundo que tem a ver com a visão que a pessoa tem de si mesma. E que muitas vezes o que está por trás é uma ideia de si próprio enquanto inadequado, incompetente. Daí que a pessoa desenvolva esta forma de estar e de funcionar que é rígida, que é inflexível e que tende ou busca o perfeccionismo. Porque é a única forma de aliviar este sofrimento que está por trás, que é a ideia que a pessoa, a crença que a pessoa tem de si própria. Sim, é bem verdade. Eu estava também a ouvir tudo o que vocês têm estado a falar, e é verdade isto que estás a dizer. O funcionamento de uma pessoa que tenha este tipo de situações obsessivas é um funcionamento de perfeccionismo. As palavras-chave são controlo, obstinação, ordem, consciência alta. Portanto, o controle obsessivo faz com que as pessoas tenham querem que as outras pessoas façam dentro daquilo que ela está habituada a fazer, porque senão as relações interpessoais acabam por ser também depois muito conturbadas e muito instáveis. Portanto, a pessoa tem o controle de querer fazer ou querer transmitir a forma como ele faz as coisas, como os outros também fazerem igual. Portanto, e isto cria alguma angústia, alguma instabilidade. Portanto, há pouco também estávamos a falar dos distúrbios de comportamento alimentar. Portanto, há aqui muita coisa para falar, mas nós não estamos limitados no tempo. É verdade que, por exemplo, nas escolas, como estavas também a colocar a questão desta situação de ansiedade, deste perfeccionismo, desta ordem, deste controle, os distúrbios de comportamento alimentar é um funcionamento muito obsessivo, não é? A pessoa, por exemplo, na anorexia, uma preocupação intensa e obsessiva em perder peso, em não ingerir alimentos considerados calóricos, etc. Portanto, é um funcionamento obsessivo. A bulimia é um comportamento inadequado, mas de compensação, não é? Obsessivo. Os jejuns, o exercício físico, o vomitar, porque comeu, é um funcionamento muito obsessivo e compulsivo. O sofrimento é tão grande e a ansiedade é tão grande que tem que neutralizar. É um pensamento persistente que se impõe e as pessoas têm que fazer aquilo naquele momento. E há vários dentro das perturbações de comportamento alimentar que é um funcionamento realmente obsessivo. Bom, mas é um grande desafio. É um grande desafio também para nós, técnicos da psicologia, poder estudar e poder contribuir para o alívio dos sintomas das pessoas que sofrem com esta perturbação. Sim.